Bom, você pode chamar de que a história de hoje, cara, é bizarra. Imagina que você é um cara que exatamente tudo que você toca vira uma mulher. Os otakus já ficam doidos só de pensar nisso, tá? Ainda mais que essa mulher que você transformou simplesmente chega te chamando de mestre, te agarrando e te beijando. E o nosso manual de hoje é exatamente esse. God gave my this Wakert superpower. Bom, o negócio começa com o nosso protagonista chamado Lu Shang-Chi. Ele tava lá cansado, né, dessa vida de estudante. Pelo fato de ele já tava perto de fazer a prova que todo mundo fica com medo quando tá terminando o ensino médio, meu Deus, que é o famoso Enem. Então ele vai pra casa em mais um dia cansativo. Ele já chega cumprimentando todas as suas esposas. O cara é tão jovem, mas já tem compromisso, né? Cheio de esposas. O problema é que essas esposas, cara, eram bonecas. E ele realmente levava isso a sério. Ele tratava ela como esposas. Pois ele conta o dia pra ela, conta que ele tava com fome, conta a rotina dele, como se elas fossem real. Só que mesmo ele tendo essa variedade de esposas, ele fica triste ainda. Ele se sente sozinho. E ele chega até a pensar, mancho, será que eu sou lá ele? Será que eu sou gay? Porque ele nunca tinha chegado perto de uma menina de verdade. Ele nunca tinha se aproximado, tocado, nem pra dar um abraço. E ele acaba recebendo uma ligação falando que a encomenda dele tinha chegado. Mas era o novo celular dele. E aí ele vai inventar de passar as coisas do antigo celular pra esse novo celular. Ele tava tão cansado que ele acaba dormindo. Só que algo bizarro acontece. Ele tá lá dormindo e ele começa a sonhar um sonho meio estranho. Com a bichinha loirinha, bonitinha. E ele fica, opa, eita. E ela só pergunta se ele queria poder. Do nada, se ele queria poder. E ele fala, tá, não vou negar, não vou. Mas ele não entende nada, ele já acorda, um alarme dele tocando. E ele começa a bater no celular pra ver se parava o alarme. Até porque, teoricamente, aquilo tudo tinha sido só um sonho, né, normal. Quando ele taca a mão no celular, algo simplesmente acontece. Meu amigo, uma luz roxa começa a aparecer. Um negócio fica aparecendo aqui no meu quarto. Quando ele pensa que ele tá só tocando o celular, o negócio se transforma e vira uma menina. Sim, uma menina. Uma menina que apareceu do nada no quarto dele. Óbvio que o cara fica morrendo de medo. Por quê? Porque uma pessoa apareceu no quarto dele? Não, porque era uma garota que tinha aparecido no quarto dele. Podia ser qualquer outra pessoa, mas uma garota, ele ficou com medo. Ele começa a pensar e se assustar, meio que achando estranho por que apareceu aquilo ali do nada. Porque ela chamava ele de mestre, pra ter noção. E obviamente manda ela embora, pegar o beco, achava que a bicha tava bêbada, doida. Ela começa a chorar. E ele sem saber o que fazer, e ela falando que o próprio mestre não reconhecia ela. Ele entendendo nada, meu patrão. Tava pensando que a menina ali tinha acabado de sair do hospício. Ele tenta procurar o telefone dele, né, pra ele ligar pra polícia, porque um negócio desse não dá pra suportar. Aí ele não acha o telefone, até que o telefone dele começa a tocar. O barulho do telefone vinha da menina. Então ele já pensou que essa bicha aí, ela tinha ido só pra roubar ele. E ele já pergunta, né, se ela tava com o celular dele. Ela responde isso com outra pergunta, perguntando se queria que respondesse ou desligasse. Oxe, ele sem entender, ele fala, responde. E do nada, ela dá um beijo nele. E ele fica, sai, não me toca, ai. Quando ele empurra, obviamente, o cara acaba tocando sem querer em lugares que não era pra tocar, né? Aí quando ele toca, ele quase entra em choque, né? Ele fica, acho que esse cabo aí é alérgico à mulher, só pode. E ele fica raciocinando o que poderia ser aquilo que tava acontecendo. E aí quando ele tá raciocinando, ele começa a escutar a voz da mãe dele. Só que ele não tava vendo a mãe dele por ali. E ele tentando saber de onde é que tava vindo, e essa voz tava vindo da garota. Ela tava começando até a fazer os próprios movimentos que a mãe dele fazia. Isso daí foi muito do bizarro. A mãe dele, teoricamente, começa a falar, né? Olhasse o apartamento do lado pra ver se tava vazio e etc. Ele fica totalmente sem reação, até que a garota meio que volta ao normal. E aí ele começa a ligar os pontos. E ele percebe que aquela menina ali era o celular dele. O celular dele, cara. E ele começa a pensar se tudo que ele tocasse viraria uma mulher. E o bichão já fica como feliz. Só com essa possibilidade. Otaquinho, né? Só podia. Aí ele pega outra boneca pra tentar, né? Botar isso daí em prática. Ele dá um grito e tal, não sei o que. Vai, Pokémon. Só que não acontece simplesmente nada. Então, já que não dá certo, ele meio que volta a atenção dele pra aquela menina pra ele tentar entender o que tava acontecendo ali, o que tava acontecendo com ela. Porque se realmente ela for o celular dele, ela saberia de coisas que só tinha no celular dele. Tipo uma pasta dele chamada Trabalho, onde tinha foto de um monte de mulher. E ela fica se perguntando, né, por que ele tinha aquele monte de foto. Porque ela, com o raciocínio dela, ela fala, é pra tu estudar, né, as roupas dela. Ele fala, é exatamente isso. Tô te falando, rapaz, é pra estudar, eu sou trabalhador. E isso daí já meio que prova, né, que ela realmente era o celular dele. Porque só o celular dele tinha esse negócio e só ele sabia. Então ele pergunta pra ela qual o nome dela. Só que ela não tinha o nome. Sei lá, o nome dela era o que? iPhone 14 Pro Max? Então ele decide chamar ela de Nick, graças a uma menina que ele lembrou na cabeça dele que parecia com ela. E aí, ele começa a escutar um barulho na porta, que era quem? Era a mãe dele. Então ele tinha que se apressar pra esconder a Nick, pra que a mãe dele não visse ela. Aí ele esconde ela, a mãe dele entra e já percebe que ele tava agindo de um jeito meio estranho. Ele tava agindo meio que assustado. Quando ela tá falando no ouvido dele, ele percebe que o sapato da Nick tinha ficado pra fora do guarda-roupa. Aí ele vai pegar logo ali o sapato, né, pra esconder, só que a mãe dele meio que percebe isso. Ela percebe que tinha alguma coisa estranha. E ela vai pegar uma bonequinha dele e simplesmente joga no chão. E o cara, obviamente, não ia deixar a bonequinha dele cair no chão. Ele vai e se joga. Meu Deus do céu, vem cá. Então ela vê os sapatinhos da Nick. Ela começa a pensar que ele tinha um fetiche meio estranho, negócio de sapato. Que é isso, Lu Shang? Mas ela acaba abrindo um guarda-roupa e ela vê a Nick. E ela começa a suspirar e pensar que o filhão dela finalmente tinha arranjado uma namorada. O animal fala que não, ela não era namorada dele. Então ela fala, então tu só pode ter sequestrado a mina, que é isso. E as coisas ainda pior depois que a Nick chama na frente dela ele de mestre. E ela fala que é isso, que fetiche estranho é esse. Aí ele fala, não, é minha namorada. Ela é meio doidinha assim, mas é minha namorada. E aí ela fica
fica meio assim, meio desconfiada, só que ela acaba caindo na conversa dele. Aí ela começa a fazer várias perguntas pra Nick, se ele tava tratando ela bem e tal. Ela falou, não, ele me trata maravilhosamente bem, eu nunca vi um cara tão lindo, tão perfeito, tão amoroso, tão lindo, cheiroso. A dele é meio que convencida ali. E ela acaba indo embora. Só que antes dela ir embora, ela dá um presentinho. Simplesmente uma proteção de chocolate, cara. Sim, cara. Sim. Aí ele vai, joga ali em cima da almofada. E a Nick, ela já vai ali pra saber o que era. Porque ela pensava que aquilo ali era uma comida. Ela já tenta comer e bota na boca. Só que ele toma dela e fala, minha filha, deixa esse negócio aí, pelo amor de Deus. E os dois começam a sentir fome. E a Nick, ela simplesmente ela nem sabia o que isso significava. Ela só começou a sentir umas dor no estômago e tal. Falei, ou é fome ou é dor de barriga. Um dos dois. Ou sai ou entra. Ele resolve tomar uma providência de alguma comida, porque o miojão que ele tinha preparado simplesmente já tava só o pó. E ele fica meio em dúvida, né? Se ela podia comer, porque teoricamente ela era um celular. E ele vai, né? Checa a boca dela, vê, ele já fica meio com vergonha, porque chega muito perto da boca. Ui. Depois que ele checar que ela realmente tem uma boca como um ser humano, então ele acha que ela pode comer. Ele vai dar um monte de salgadinho pra ela, vai tentar comer o salgadinho, ela come o plástico do salgadinho, ela come a embalagem, cara. E ele vai, abre pra ela, dá do jeito certo pra ela comer, e ela acaba adorando. Até que do nada a luz roxa apareceu de novo. E simplesmente a Nick voltava sem o celular. Ele grita, não, Nick, volte! E aí foi depois que ele percebeu que essa habilidade dele, que ele tinha ganhado especialmente do Bumbum, tinha tempo limite. E provavelmente ela só poderia ser usada uma vez por dia. Então ele precisava fazer o teste. Então, como ele tava com muito sono, ele aproveita e vai dormir. E bota um alarme dele pra meia-noite. Assim, quando dá o outro dia. Pra ver que quando ele acordar, ver se o poder resetaria. Porque ele não conseguia dormir, cara. Ele rolava pra um lado, rolava pro outro. Até que ele pensa assim, fazer uma coisinha que... Eu não faço esse negócio aí, não sei nem o que é. Ele iria fazer pra ficar mais relaxado. Eu fico pensando, o que será, rapaz? Ele vai pegar o celular, né, pra ver a pasta de trabalho dele. E ele lembra da Nick e fala, não, não posso. Aí ele acaba desistindo e indo dormir mesmo. E quando ele já tá no meio do sono, ele tá dormindo lá de boa, tranquilinho, relaxado. Simplesmente ele toca no cobertor dele e pum, uma luz roxa de novo. Aparece de novo, mano, uma garota do lado dele. A mãe dele perguntando por que ele tava fazendo tanto barulho. Ele não entende nada, até que ele vai checar o celular e simplesmente tinha andado à meia-noite. Então assim, quando virava o relógio, o poder dele também resetava. E a menina queria dormir junto com ele. O Otaku fica, não, nesse negócio eu tenho vergonha. Uma mulher tem que dormir na cama e o homem tem que dormir em outra. E ela queria porque eles sempre dormiam junto, porque, né, ela era o cobertor dele. Ele nega, até que a menina resolve dormir sozinho. Só que ele tava mesmo, era com saudade da Nick. Ele tava com saudade do celular, cara. E ele começa a chorar. E a menina lá vê que ele tava chorando e vai perguntar por que ele tava chorando. E ele fala que era por culpa dela. E ela, em vez de ficar brava, ela simplesmente agarra ele e fala, não, vamos dormir junto, bora. Nesse vai, ela chamando ele negando, ele chamando ele negando. Até que ele acaba cedendo e dormir com ela. Eu nem sei por que ela convenceu ele, hein? Ele pergunta qual era o nome dela. E assim como a Nick, ela também não sabia o nome. Cobertor. E ele dá um nome pra ela de Beige. Podia ter sido cobertor. E ela fica feliz e tudo. Tava simplesmente tudo muito estranho. Ela fala que queria ficar próxima dele por causa do cheiro dele. Porque ele era o único que não bateu nela. Diferente da mulher lá que batia nele com a raquete. Provavelmente era a mãe dele quando limpava o quarto dele. Do nada ela pega a mão do cara e coloca nos balão dela. Fala, você promete nunca bater em mim? Ele pode deixar, nunca vou bater não. Relaxa. Enquanto isso o cara tava quase virando uma poça de sangue. Aí eles vão lá dormir lá no meio da noite. Ela já agarra ele de um jeito, né, irmão, que o bicho fica todo paralisado. Fica duro assim, ó. É pum, de novo aquela luzona roxa e tal. Sim, ela tinha voltado a ser um cobertor. Quando ele acorda pela manhã, ele vai lá dar um mijão, ele fica muito atento, né, para as coisas que ele tocasse, não virasse uma mulher. Até que no apartamento do lado ali, ele percebe que tava tendo uma mudança. E aí, do nada, aparece um gatinho ali na frente da porta dele. Uma garota chamando, né, pelo nome do gato, que era Café. Tava lá procurando pelo gato e pede desculpa, né, por ele estar ali incomodando ele. Até que eles estão lá conversando e simplesmente a porta da garota simplesmente fecha. E desesperada, ela precisava resolver isso, obviamente, né. E ela pergunta se ele podia ficar ali com o gato enquanto ela resolvia todos esses problemas. E, né, obviamente, aceita e vai cuidar do gatinho. Ele vai, brinca com o gato, dá comida, dá brinquedo. Ele começa a pensar que se talvez ele tocasse no gato na hora que era pra tocar, virasse uma garota gatinho. A partir desse momento aqui, rapaziada, o negócio já vai, ó, ladeira abaixo, viu? E ele vai, joga, passa tempo, e simplesmente tava chegando perto de meia-noite e a menina não chegava. Então qualquer coisa que ele tocasse tava perto de simplesmente virar uma mulher. E aí, da meia-noite, e ele tava feliz porque ele simplesmente queria voltar a ver a Nick. Então ele ia tocar no celular dele pra que a Nick aparecesse de novo. Então quando ele gritou, levantou a mão pra tocar no celular, simplesmente o gatinho, ele se assusta e joga o bichinho de pelúcia na mão do Lixen. Sim, a luz roxa aparece junto com ela uma menina gata. E também era meio com um negócio que ele tava desejando, né? Fica até feliz, né? Bem bizarro. Porque ele fica querendo tocar na orelha dela, encostar nela. Eu falei, que é isso, cara? E o nome dela era Mi. Ah, por que que ela tinha um nome? Simplesmente a dona dela, que era aquela menina lá, ela tinha colocado o nome de Mi. Por que que a menina lá não é cobertor e nem celular, cara? Pelo amor de Deus. E ele já tinha tocado na orelhinha dela, ele queria tocar na cauda. Só que quando ele toca na cauda, a bicha se arrepia todo e fica, ai, e fala pra que ele não fizesse mais aquilo
ali. Ele acaba dando uma comida pra ela, tá? Porque ela tava com fome, e ela vai comer, ela não sabia comer, não sabia fazer nada, ela acaba mordendo o próprio dedo. E aí a bicha quase chora, ele vai ajudando ela no machucado e tal. Aí ela e o gato começam a brincar ali no apartamento dele, começa a ir pro lado pro outro, pro lado pro outro. Ele já impacientezinho, porque tava uma bagunça ali no quarto dele. E aí ele pede pros dois se aquietar, né? Pelo amor de Deus, se aquieta aí. Só que o gato, ele tava prestes a jogar uma boneca dele no chão. E aí o cara mexe com o coração do cara, ele já pula pra salvar como se fosse a última cor da vida dele. Ele consegue, né? Aí finalmente a menina lá chega, cara. Aleluia. E a Mi queria ir até ela, porque teoricamente pra ela era um pelúcia. Só que ele fala, não, meu filho, fica aí, não, porque é muito complicado eu explicar a situação pra ela. E deixa ela ali dentro mesmo, ele vai lá falar com a menina, que ela dá um abraço nele, a primeira coisa que ele faz é, opa, epa. E ele pergunta se ela tava bem, ela fala que só tava extremamente cansada. E ele vai e devolve o gatinho pra ela. Ele fica meio sem jeito, né, de explicar o que tinha acontecido com o brinquedo, né? Ela fala, não, relaxa, depois a gente comprou outro, se rasgou, quebrou, a gente comprou outro, tamo junto. E ele fala, tudo bem, né? Só que quando ele volta pra casa dele, simplesmente a Mi, ela tava sentindo muita dor, como se ela estivesse saindo, ficando fraca, como se ela estivesse perdendo as forças, até que a luz roxa aparece e ela simplesmente some. E ele percebe que quando o dono do item simplesmente não quer mais aquele item, basicamente some. Esse foi o resumo do Mauá de hoje. Se você quiser mais parte desse Mauá aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, um beijo, um abraço e tamo junto. Esse é o nosso segredo.